Bom dia a todos. Agradeço aí antecipadamente o tempo de todos vocês para participar dessa live. Ela deve começar aí nos próximos minutos. Nós estamos aguardando só mais alguns participantes. São 10h04. Eu peço a gentileza de todos aguardarem mais 3 minutos. A gente vai começar às 10h07 em ponto, ok? Obrigado e até logo, e até breve. Para aqueles que se conectaram agora nos últimos 30, 40 segundos, nós vamos aguardar aí um pouco mais 2 minutos, para começarmos essa live. Ok? Muito obrigado. Para aqueles que entraram aí nos últimos 30 segundos, bom dia. Nós estamos aguardando aí mais 1 minuto e já começaremos a live sobre educação financeira e perspectivas comportamentais. Nós estamos aguardando mais alguns minutos. Obrigado. Muito bem, podemos começar? Tá bom. Bom dia a todos. Meu nome é Roberto Chateaubriand. Eu sou diretor superintendente das entidades multipatrocinadas da Jubá Fundo Multipatrocinado e Múltipla, e também administramos a PCD. Em nome da IAP e as entidades aqui já citadas, gostaríamos de agradecer ao Itaú e ao senhor Martins Iglesias, esse bate-papo sobre educação financeira e perspectivas comportamentais. Esse assunto de grande valor e de grande relevância está completamente conectado com a estratégia da IAP e, com certeza, e respectivamente com as entidades que administramos. Antes de começar e passar a palavra para o senhor Martins Iglesias, gostaria de falar rapidamente sobre a sua biografia. Tem 25 anos de atuação no mercado financeiro, é responsável pela gerência de oferta de investimentos e finanças comportamentais do Banco Itaú Unibanco e vice-presidente do Comitê de Educação para Investidores na Ambima. É autor dos livros Investimentos, um livro de segredos e conselhos, e 4 dimensões de uma vida em equilíbrio. Martins, muito obrigado aí mais uma vez. Fica nossos sinceros agradecimentos e, por favor, passo a bola agora para você. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, muito bom dia. Espero que todos estejam bem. Eu vou falar, aqui a minha apresentação, ela vai ter 3 partes diferentes. Antes de chegar na parte de comportamento, que é muito importante, eu vou contextualizar um pouquinho o momento econômico, depois citar outros momentos como o atual,
né, no qual ocorreu um processo de corte de juros e os impactos nos ativos, e aí nós vamos entrar em todos os vieses comportamentais que afetam principalmente o cenário atual, que é um cenário que, no nosso entender, é importante para pensar em diversificação dos investimentos. Começando sobre o cenário econômico, o que eu queria falar aqui é que nós temos um cenário onde há ainda uma série de riscos pelo mundo, mas a impressão que dá é que a gente está passando dos piores momentos no mundo e por aqui no Brasil. Piores momentos que eu me refiro especialmente em relação à inflação, né, e ao nível de juros, né? Então, nos Estados Unidos, né, a economia tem se mostrado forte, resistente, mas de alguma forma o Banco Central foi reagindo ao longo do tempo, elevando as taxas de juros, e provavelmente nós estamos muito perto do fim das elevações das taxas de juros. Por aqui no Brasil, acho que o cenário tem surpreendido de alguma forma positivamente, em termos de crescimento, principalmente, né? Acabamos de revisar a nossa projeção aqui do Itaú para crescimento deste ano, levando a projeção de crescimento para 2,9% agora em 2023, um nível bastante elevado, principalmente se a gente pensa que no início do ano nós falávamos de crescimentos abaixo de 1%, né? 0,5%, 0,6%. A inflação também está cedendo, nós revimos também a nossa projeção de inflação de 5,1% para 4,9%, o que é importante, que está abrindo espaço para esse processo de corte de juros aqui no Brasil. Pensando em como tudo isso, que eu falei bem resumidamente, que eu vou querer gastar mais tempo na parte comportamental, mas pensando em como isso impacta os diversos tipos de investimento. Eu diria que tem alguns pontos importantes a destacar antes de começar. A gente trabalha com uma escala de otimismo ou pessimismo para as classes de ativos, que vai de -3 até +3. -3 é mais pessimista, +3 é a mais otimista. E a gente vai classificando os diversos tipos de investimento nessa escala, né? Como vou começar aqui pela classe de fundos de multimercado, nossa visão é de que um terreno onde é um terreno no qual a gente está no momento que se caracteriza por uma série de investimentos ou ativos subavaliados e com volatilidade, é o melhor terreno possível para a classe de multimercados, para bons gestores de fundos de multimercados. Esses fundos se posicionam em diversas classes, tentando encontrar ativos baratos, vender ativos caros, e um mercado que tem volatilidade e que tem potencial de valorização é o terreno mais interessante para esse tipo de gestor. Então, a gente está com uma visão +1 dentro dessa escala que vai de -3 a +3. Na renda fixa, a nosso principal destaque no momento são os títulos indexados à inflação. E aqui estou falando de Tesouro Direto ou debêntures de empresas indexadas à inflação. Tesouro Direto que eu estou falando é o IPCA+, porque os juros longos ainda estão elevados, tá? Então, isso é importante ter em mente. Então, o nosso principal destaque aqui na renda fixa são os indexados à inflação, que nós estamos com uma visão +1. O pós-fixado, o que são os pós-fixados? São todos os que têm DI no nome, fundos DI, CDB-DI. A gente tem uma visão neutra, vai começar a cair o juro, então ela vai começar a perder um pouco de rentabilidade, então por isso a gente não está tão otimista, está neutro em relação a essa classe. E a gente está neutro em relação às taxas prefixadas, né? No nosso entender, as taxas prefixadas já incorporaram toda essa queda, esse ciclo de queda, inclusive com possibilidades de, caso a inflação venha voltar a acelerar, né, as taxas pré-fixadas que você contratou terem sido baixas, né, sofrer uma marcação ao mercado, né, e daí não ter tanto benefício com ele, né. Quanto à Bolsa, né, acho que temos que destacar algumas coisas. Começamos um ciclo de corte de juros, tende a ser bom para as classes de ativos. Depois, a Bolsa está, sim, barata, né? Barata em relação aos lucros que as empresas geram. Então, o índice Bovespa, a Bolsa Brasileira, ela é tradicionalmente mais barata do que outros mercados, até por conta de nível de risco mais elevado, mas ela está mais barata do que tradicionalmente. Então, um desvio padrão, por exemplo, se a gente compara o lucro que as empresas geram, isso a gente mede através do índice preço-lucro, Price Earnings, que está levemente abaixo de 8, sendo que o histórico é 11,
né? Portanto, tem, no nosso entender, um potencial de valorização, e esse potencial de valorização vai aparecer, no nosso entender, a partir de agora, né? Dado o movimento de corte de juros, né? Que vai provocando naturalmente e aos poucos um processo de redirecionamento dos investimentos de ativos mais conservadores para ativos de risco. Nas bolsas pelo mundo, nós estamos neutros em Estados Unidos, Europa e Japão, estão um pouco caras as bolsas por lá, e emergentes a gente tem uma visão positiva, né? A gente tem um índice de emergentes agregado, né, que a gente acompanha, e basicamente a nossa visão é positiva para essa classe, um +2, sendo beneficiada aí pela reabertura chinesa, mesmo que a reabertura chinesa esteja um pouco mais fraca do que a gente esperava, mas por um cenário de dólar fraco. Na renda fixa internacional, neutros em títulos de tesouro americano e com um gosto na renda fixa internacional para títulos com grau de investimento, investment grade, né, que além de terem uns juros acima dos títulos do tesouro americano, são resilientes caso venha uma desaceleração mais forte. Falando aqui, esse é o cenário que nós temos hoje, né? É um cenário de, no meu entender, é de risk-on, de movimentação para o risco. Eu fiz uma análise aqui, não quero me deter muito nessa análise, mas eu analisei os 6 últimos ciclos de corte de juros. O primeiro, ciclo 1 ali, ele é de 2003, o último é de 2020, né, basicamente na pandemia, de 2003, pós-período eleitoral, que trouxe bastante volatilidade aos mercados na primeira eleição do Lula em 2002, e o último, ciclo 6, já foi o ciclo de corte de juros durante o último governo, o governo Bolsonaro, no meio da pandemia, que levou a taxa Selic para 2%. Tem de tudo aqui nesse ciclo, né? Tem grande crise financeira, tem movimentos de preços agrícolas por conta da super seca, nem desabastecimento de água na região sudeste, tem de tudo. Mas o que a gente vê aqui é que, basicamente, os ativos de risco, né, aqui o prefixado, os indexados à inflação, a bolsa medida por 2 índices, Ibovespa e IBX, o índice de fundos imobiliários, o índice de futuros multimercados, eles meio que superam o CDI nos períodos de corte de juros. Tem uma exceção específica aqui, né, no ciclo 4, onde uma única ação, a Petrobras, teve um desempenho muito ruim nesse período e acabou contaminando, prejudicando principalmente o índice Bovespa por conta do seu peso no índice, mas também o IBX. Tirando este ativo de risco, os outros ativos de risco tendem a se comportar melhor. Então, estamos com taxas de juros ainda altas, vai ir caindo, vai ir se reduzindo, devemos ter uma normalização disso, e no nosso entender, todo o cenário implica que alguns ativos de risco vão ir se valorizando mais do que a renda fixa. E aí, já entrando, então isso termina a segunda parte da minha apresentação, primeiro cenário econômico, segundo o estudo dos movimentos de queda de taxa de juros, e eu entro agora para a parte dos vieses, né, que são obstáculos para a gente diversificar, né? E acho que antes de falar dos obstáculos, queria falar de como eu entendo aqui, como uma profissional de finanças, que a diversificação é uma grande ferramenta, né? Tem o Harry Markowitz, né, que faleceu faz uns meses ali, né, prêmio Nobel de Economia. Harry Markowitz dizia que a diversificação é o único almoço grátis, né? Ele se refere à relação de risco-retorno, né? Ele se refere ao fato de que, de forma geral, no mercado, se você quer ter retornos maiores, você tem que assumir riscos maiores. Mas a diversificação te permite buscar riscos maiores sem necessariamente assumir riscos. Por isso seria um almoço grátis, né? Você leva os retornos sem pagar o preço de assumir mais riscos, né? Que seria o custo do almoço, né? Então, alguns obstáculos que são importantes, porque provavelmente muitos investidores não estão acostumados a diversificar, nem que seja uma parte da sua carteira em outros ativos, mas temos alguns obstáculos que são importantes para esse processo. E aqui eu quero citar 5, né? 4 são sobre a dificuldade de assumir algum risco, e o overconfidence, o último, é sobre pessoas que assumem muito risco, tá? Primeiro, eu queria falar do viés de familiaridade, né? Então, o que é o viés de familiaridade? É a tendência a preferir aquilo que é conhecido, mesmo que o conhecido não seja ideal, mesmo que existam opções melhores do que aquilo que é conhecido,
né? E a gente sabe que aqui no Brasil tem muito investidor que ainda tem dinheiro na poupança, que tem dinheiro em fundos conservadores, né? E nunca experimentou algum outro tipo de risco, nem sequer através de fundos imobiliários, através de algum crédito privado, através de bolsa, através de multimercados. Talvez esse investidor esteja deixando algo de dinheiro em cima da mesa, tá? Então, o fato é, pessoas se sentem confortáveis onde estão, né? Estão confortáveis e evitam tomar uma decisão complexa. Tomar uma decisão complexa muitas vezes traz um desconforto cognitivo e acabam mantendo as suas posições. O que a gente tem que pensar aqui, de fato, é que o viés de familiaridade acaba levando a rentabilidades menores no longo prazo. Pensa na tabela que eu acabei de mostrar, né? A tabela que eu acabei de mostrar evidencia que ao diversificar os investimentos, colocando parte de riscos, você pode ter rentabilidades superiores, pode ter rentabilidades maiores. Precisa tomar cuidado, obviamente, investir de acordo com o perfil, que é fundamental, não tenha dúvida disso, né? Mas o que eu vejo no Brasil, né, com certa frequência, e os meus colegas de outras instituições também constatam, é que, de forma geral, os investidores assumem menos riscos do que o seu próprio perfil aceitaria, né? Então, pensar um pouco quanto a gente está deixando em cima da mesa ajuda a combater o viés de familiaridade, que é um viés que acaba prejudicando o investidor de escolher as melhores alternativas de investimento. O segundo viés, que é super importante, está um pouco misturado, mas não é a mesma coisa, é a aversão ao arrependimento, né? Então, muitas pessoas deixam de tomar decisões por medo de se arrepender, né? No caso específico dos investimentos, essa aversão ao arrependimento, o medo de fazer algo por se arrepender, costuma ser potencializado, andar de mão dada com a aversão a perdas, o medo de perder, né? Quase que juntos, intimamente ligados ali. E, de forma geral, veja que interessante isso aqui, ó. Os arrependimentos por ações tendem a doer mais do que os arrependimentos por omissões. Que um exemplo típico é o exemplo da fila do supermercado. O que acontece na fila do supermercado? Né? Você fez as compras lá no mercado, vai parar numa fila, né? Você geralmente olha se a pessoa é rápida e tal, mas você escolhe uma fila e acontece muitas vezes, né, ou algumas vezes, com certa frequência, que a fila que você escolheu é a que para, é a que fica mais tempo parada, enquanto as outras filas no mercado você vê que elas estão andando. Isso acontece com alguma frequência, né? Isso gera um incômodo, né? Eventualmente você pode se arrepender de ter entrado naquela fila, seria uma dor de um arrependimento. E se a fila fica parada por muito tempo, você começa a pensar se não valeria a pena mudar de fila, né? Esse pensamento gera ainda mais incômodo, né? Poxa, eu mudo, não mudo? Tem uma certa tensão aqui cognitiva. Particularmente me incomoda bastante essa circunstância aqui quando eu estou no mercado. E sabe o que é o mais dolorido de tudo? Que é mais dolorido de tudo, se você muda de fila, e a fila para a qual você mudou é ela que para e aonde você estava começa a andar. Esse arrependimento é muito grande, porque esse é um arrependimento por ação, né? Você decidiu mudar e não decidiu ficar onde você estava na mesma fila. Então, arrependimentos por ações tendem a doer mais do que arrependimentos por omissões. Dá para falar disso também na estrada, né? Dependendo da faixa que você está, se está andando mais ou menos, né? Então, a gente tem que combater talvez um viés de status quo. Qual é o meu conselho para evitar a aversão ao arrependimento? Vai aos poucos, né? Sei lá, você só tem um investimento de um tipo, vamos aos poucos, né? Coloca algum tipo de risco diferente, coloca algo no Tesouro Direto, um pequeno percentual, né? Experimenta alguma coisa em bolsa, vamos lá. Algo que no início não te machuque muito, né? Caso venha ocorrer uma perda, pode trazer alegrias também, né? Mas algo que não te incomode muito na hora de tomar a decisão. Então, vai aos poucos, vai se acostumando, né? Se você está se sentindo confortável, vai aumentando a tua exposição também aos poucos, e assim você tende a evitar esse arrependimento possível, que no fim das contas o arrependimento ocorre caso você tivesse deslocado uma parte importante dos teus investimentos e ocorresse uma desvalorização daquele ativo, né? Quando você espalha ao longo do tempo, isso te dá conforto e evita o maior risco, que seria o risco de entrar toda a tua exposição num novo ativo no pior momento,
no momento de pico, no momento onde o ativo estava supervalorizado, e a partir daí veio alguma queda mais significativa, né? Então, ir aos poucos, pensa dentro da tranquilidade, mas eu insisto que vale a pena tentar. Eu insisto que é importante tentar, porque, no meu entender, os benefícios no longo prazo de uma carteira diversificada tendem a ser melhores, tendem a ser mais interessantes. O outro problema que aparece quando a gente começa a diversificar, é um pouco já do investidor que já começou a diversificar, se chama contabilidade mental, mental accounting, né? O que é contabilidade mental? Essa ideia, uma tendência que nós temos, né? Novamente, como um viés, às vezes é mais presente em alguns, menos presente em outros, alguns não têm, mas é relativamente frequente que a gente separe o nosso dinheiro em caixinhas diferentes, né? E aqui isso afeta, no caso dos investimentos, de um investidor que, por exemplo, direcionou uma pequena parte dos seus investimentos para algum ativo de risco. Então, por exemplo, direcionou para a Bolsa 5%, 3% da sua carteira, um percentual baixo. Mas, quando esse ativo começa a se desvalorizar, o sofrimento parece que pela carteira toda. Isso é muito frequente, né? Então, sei lá, o cara tem uma pequena exposição, né? 2%. Esse negócio caiu 1%. A queda da carteira é 0,002%, é muito pequena, mas o sofrimento parece ser total, né? Parece ser pela totalidade, né? No meu entender aqui, o que vale a pena pensar é na carteira como um todo, né? Como estão os teus investimentos como um todo, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de uma carteira diversificada, com vários investimentos, é fato que alguns vão render mais e outros vão render menos. É fato, é fato. Seria uma coincidência estatística muito grande que todos rendessem iguais, né? Então, eles vão render diferente, alguns deles poderão render negativos, mas mesmo os que rendem negativos, muitas vezes têm uma função na sua carteira, né? Às vezes a gente recomenda bastante exposição em ativos internacionais, com dólar. Às vezes o dólar cai, né? Nos últimos dias o dólar caiu, por exemplo, saiu de quase 5 para um pouquinho acima de 4,90, né? Alguém que tinha um ativo internacional, por exemplo, pode ter perdido dinheiro. É verdade, pode ter perdido dinheiro. Mas e o conjunto da carteira? Como está o conjunto da carteira? Porque às vezes aquele ativo internacional é um ativo de proteção. É um ativo que pode servir de uma forma muito importante caso as coisas não vão exatamente como era previsto. Podem acontecer imprevistos no mundo dos investimentos, né? As carteiras diversificadas tendem a ser mais resilientes nesse mundo imprevisível, né? Os resultados tendem a ser menos dispersos, tendem a haver menos perdas. Então, mesmo ativos que eventualmente estão mal na carteira, têm o seu papel. Podem ter o seu papel, né? Os ativos que a gente recomenda dentro da nossa carteira, muitas vezes, alguns deles são defensivos, né? É importante ter isso em mente. Você tem que pensar na tua carteira de investimentos como um time de futebol. Isso é uma analogia que eu escrevi no meu primeiro livro lá em 2011 e cada vez eu gosto mais dessa analogia, né? Um time de futebol, né? Tipo, não é colocar 11 atacantes, por você colocar 11 atacantes no teu time que o time vai funcionar bem. Provavelmente ele vai funcionar mal. Aliás, nem goleiro tem, se você colocou 11 atacantes, né? Eles vão se atrapalhar lá no ataque, vão perder a bola e toda a bola perdida vai ser gol do adversário, né? Mesmo que sejam 11 Messis. Mesmo que sejam 11 Messis. Às vezes vale a pena tirar um Messi e colocar um goleiro, não precisa nem ser o melhor goleiro, mas o time vai melhorar se você colocar um goleiro. Se você tirar mais 2 atacantes e colocar mais 2 zagueiros, o time vai melhorar. E aí você vai me perguntar, poxa, Martim, eu estou tirando atacantes e colocando zagueiros e vai melhorar? Eu te digo, vai melhorar. Vai melhorar. Às vezes, são ativos de proteção que permitem os atacantes irem mais livres para o ataque. Muitas das coisas que a gente recomenda em ativos com risco, bolsa, multimercado, bolsa internacional, muitas deles se devem exatamente, as recomendações que a gente faz se devem ao fato de que eu tenho alguma coisa internacional, alguma coisa mais defensiva na carteira, né? Então, o ponto é, não pense em ativos individuais, pense na carteira, não pense nos jogadores, pense no time. Olheiros que sabem olhar e ver que jogadores são bons para serem comprados pelos times, geralmente não dão bons técnicos.
porque eles se fixam nos ativos individuais e não se fixam a sua atenção na carteira de investimentos como um todo, né? Então, super importante essa questão de evitar a contabilidade mental accounting. Aqui nós temos a miopia, né? Miopia é o próximo viés aqui que eu queria abordar, né? Então, primeiro, né, a gente tem que entender que os ativos de risco oscilam. E é engraçado, né, que essa frase, quando a gente fala, não parece um pleonasmo, mas ela é um pleonasmo, né? Porque a definição de ativo de risco é aquele que tem volatilidade. Volatilidade é desvio padrão, volatilidade é oscilação. Risco é oscilação. Então, falar que ativos de risco oscilam, no meu entender, pode se chamar de uma verdade evidente, mas poderia chamar de um pleonasmo até, né? Isso a gente tem que entender. Isso é parte. Essa é uma parte importante. Sempre que a gente coloca algum ativo que tem algo de risco na nossa carteira, ele vai oscilar. Em algum momento, né, para cima, para baixo, em algum momento você vai sentir perdas. E, de fato, uma constatação estatística muito importante do mercado é que, no curto prazo, os ativos de risco tendem, numa visão diária, tem mais ou menos 50% de chance de cair ou 50% de chance de subir, né? Veja isso, a gente vê isso na bolsa, a gente vê isso nas moedas, a gente vê isso nos commodities, né? A gente vê isso, inclusive, em títulos de renda fixa mais longos. Então, no curto prazo, a chance de subir e a chance de cair é mais ou menos 50%, né? Qual que é o problema de ser 50%? É que se você compra um ativo e olha no curto prazo, em metade do tempo vai ver ele caindo. E tem aversão a perdas, você tem diversos fatores cognitivos, né? Tem efeitos de manada, tem uma série de coisas que te atrapalha no curto prazo, que provavelmente o resultado da tua carteira gerida no curto prazo é muito ruim, né? As chances de ganhar, no final das contas, para quem olha diariamente, é bem menor do que 50%. Isso sem colocar que existem custos de transação, uma série de coisas, né? Já em horizontes longos, a conversa muda. Aparecem o que a gente pode chamar de prêmios de risco. Os ativos de risco, que têm algo de risco, apresentam o seu prêmio no longo prazo e as chances de ganho vai aumentando. É no longo prazo que os títulos indexados à inflação rendem inflação mais 5 e 20. Não é no curto prazo. No curto prazo, o mercado é movido por notícias. No longo prazo, que os ativos vão mostrar o seu real valor. No longo prazo, é que você vai ver os resultados de ter comprado uma boa ação, que mesmo que ela não tenha se valorizado, se essa ação é lucrativa, os dividendos estão caindo na tua conta. Já no curto prazo, movimento é de notícias. O movimento é quase aleatório. A miopia é essa diferença, essa divergência entre ter objetivos financeiros de longo prazo e ter avaliação de curto prazo. A gente vê com grande frequência, talvez aconteça aí também, pensa se não acontece com você, de pessoas que têm horizontes de investimento de aposentadoria de 20, 30, 40 anos pela frente e ficam extremamente estressados com quedas dos ativos no mês, na semana, no dia. Puxa vida, se é de 30, 40 anos de horizonte de inversão, às vezes ainda aportando constantemente, talvez sejam essas oscilações de curto prazo oportunidades e não ameaças à tua rentabilidade, né? Então é importante ter em mente isso, né? Então, olhar de longo prazo. A analogia boa aqui, no meu entender, é sobre cuidado com navegar num oceano guiado por uma lupa e não por uma luneta. Aquele que é guiado por uma lupa e não por uma luneta, ele não enxerga o todo e vai achar que qualquer onda é um tsunami. Na verdade, não é. Na verdade, não é. E aí tem algumas frases boas aqui, né? Uma frase do Warren Buffett, né? O mercado de risco. Aqui, o risco no geral, tá? Ele se referia um pouco mais ao risco de ação, mas o mercado de risco é uma enorme fonte de transferência de riqueza dos apressados para os pacientes, né? O apressado, olhando no curto prazo, vê as notícias, vai atrás da última valorização, se assusta na primeira queda, vai gerando, portanto, perdas, e essas perdas, no fim das contas, são apropriadas pelos investidores de longo prazo, pelos pacientes. Então, o mercado de risco é uma enorme fonte de transferência de riqueza dos apressados para os pacientes. Os prêmios de risco são a recompensa
para quem aguentou as oscilações. É uma derivada da frase de cima, né? Ou seja, aqueles prêmios, os ganhos por ter assumido risco, são a recompensa para quem aguentou a oscilação do dia a dia. Isso dos ganhos serem maiores no longo prazo não é um dogma, uma frase de efeito. Ela faz parte da dinâmica do mercado. É uma dinâmica de equilíbrio, né? Veja aqui. Se você tem dois ativos, né? Eu vou representar aqui, ó. Nessa minha mão com o relógio. Eu tenho um ativo conservador. Na outra eu tenho um ativo com risco. E digamos que eles têm previsões de rentabilidades iguais, né? Esse conservador tem pouco risco, esse tem muito risco. Pessoas tendem a preferir qual? Aquela que tem a mesma rentabilidade, eu falei que era a mesma, esperada, com menos risco. Então, pessoas tendem a preferir este ativo. Ele vai se valorizar. E vão vender este, que tem a mesma rentabilidade, mas tem mais risco. Este movimento de pessoas comprando este, vendendo ou não comprando este outro, faz com que esse ativo de risco seja desvalorizado no valor atual. O que significa que aquele que mantiver esse ativo no longo prazo vai ter maiores ganhos por causa desse risco. Então, essa questão de que mais risco gera mais retorno não é uma frase chavão, é uma frase da percepção de riscos dado pelo mercado. Ativos que têm mais risco têm mais rentabilidade esperada, né? A segunda frase, a outra frase aí que eu queria citar, não coloquei, mas é de Benjamin Graham. Benjamin Graham é o pai intelectual de Warren Buffett. Warren Buffett é da frase aí que está na antepenúltima linha, CWB. Warren Buffett é considerado o maior investidor da história, né? É um investidor de longo prazo, caracterizado pelos investimentos de longo prazo, né? Benjamin Graham é o pai intelectual do Warren Buffett. E ele falava assim, no curto prazo, o mercado é um concurso de popularidade. Do que ele está falando aqui? Ele está falando que tem modas nos investimentos, né? Puxa vida, aparece um criptoativo, os caras querem comprar todo mundo. Ou tem a moda ali de uma determinada ação que está se valorizando. Ou mercado imobiliário, ou moedas, né? E aí, tipo, no curto prazo, olha, tem isso aqui, você vê gente entusiasmada e comprando. Então, ele fala, no curto prazo é um concurso de popularidade, mais popular ganha, né? No longo prazo é a balança da justiça. A frase é forte, né? Balança da justiça, ele diz, os ativos que têm que render, que têm o que oferecer, vão oferecer isso no longo prazo. Eles serão justos. Os títulos indexados à inflação, pode ser que no curto prazo oscilem por marcação ao mercado, mas no longo prazo vão te entregar a tua inflação mais 5. Vai ser justo no fim das contas. As ações de boas empresas, no curto prazo, podem oscilar, mas no longo prazo vão te entregar o seu valor, né? Super importante. E aí tem uma outra frase que me veio agora na cabeça, que é de Warren Buffett também, que ele diz assim, eu prefiro comprar ações de uma empresa fantástica por um preço ok, ou seja, não num grande ponto de entrada, do que comprar ações de uma empresa ok, mais ou menos, num preço fantástico, né? Ou seja, ele está falando sobre o valor, né? Sobre um valor que, na verdade, né, a empresa entrega e que pode gerar resultados de longo prazo. Quinto, overconfidence, né? Então, eu já falei que os primeiros 4 vieses que eu falei, né, esses 4 aqui, vamos só rever, familiaridade, aversão, arrependimento, contabilidade mental e miopia, geralmente são obstáculos para começar a diversificação vindo de um lado de quem assume menos risco que o seu perfil, né, do que aquilo que permite o seu perfil, né, que é bastante frequente no Brasil. O overconfidence é ao contrário, é do sujeito que não diversifica porque acha que é capaz de assumir muito risco, né? Tem desse cara, né? É aquele cara que diz, puxa vida, bolsa vai subir, vou tudo na bolsa, né? Agora é dólar, agora é mercado imobiliário, né? Agora é criptoativo. Ou assume tudo, ou uma grande parte, em algum ativo de risco, né? Esse sujeito tende a ter ou apresentar o viés do overconfidence, que é o excesso de confiança, que não é uma virtude. Eu já vi algumas pessoas, alunos meus da Fundação Getúlio Vargas, que falam, não, mas overconfidence é bom. Overconfidence não é autoconfiança. Autoconfiança é bom. Confiar naquilo que você sabe, naquilo que você é capaz de fazer. Aqui estamos falando de excesso disso.
Ou seja, o cara acreditar, a pessoa acreditar que é capaz de fazer aquilo que não é capaz de fazer. Como, por exemplo, comprar o tempo todo e se movimentar o tempo todo no melhor ativo do mercado. Comprar e acertar esses movimentos, né? Então, existem investidores que não diversificam por acreditarem serem capazes de capturar os movimentos de mercado. E aqui, qual é o grande problema com excesso de confiança, né? É que muito do movimento do mercado é movido por notícias que são imprevisíveis, né? Portanto, concentrar, você dá muito espaço para o acaso, né? Obviamente, quando a gente mapeia, né, a gente profissional de investimentos, toma decisões de investimentos, a gente olha para muitas variáveis, mercado local, mercado internacional, tudo mais, mas não dá para desprezar aquilo que é imprevisível, né? Quem previu a pandemia, né? Quem previu a guerra na Ucrânia? Quem previu isso? Quem previu aquilo? Às vezes esses movimentos são tão inesperados e têm impactos tão importantes no mercado que aquele que acredita que podia encontrar o melhor ativo a cada momento, ele não consegue enxergar. Já uma carteira bem diversificada, de acordo com o perfil, ela se torna resiliente, ou pelo menos parcialmente, ou sofre menos em movimentos do mercado que são adversos e que são imprevisíveis. Isso é super importante, né? Talvez o objetivo principal da diversificação não seja você reduzir os riscos. Não acho que seja, né? Apesar da frase de Sancho Panza, escrita lá no Quixote, em Dom Quixote de la Mancha, né, que ele diz que não deve colocar todos os ovos na mesma cesta, essa é uma frase sobre reduzir riscos, né? Mas, no meu entender, a diversificação é mais do que isso. A diversificação tem a ver com procurar boas oportunidades em diversos mercados que vão te trazer rentabilidade de longo prazo, mas que as oscilações ao longo do caminho se compensam de alguma forma. E aí você tem um caminho mais suave, mais tranquilo, até atingir os teus ganhos de longo prazo. Então, para mim, a frase boa que a gente tem utilizado um pouco aqui no Itaú é: a diversificação é um jeito mais inteligente de assumir algum tipo de risco, né? Então, acho que esse é o ponto importante. Dito isso, né, então já estou mais ou menos aqui uns 35, 40 minutos caminhando já para isso. Acho que era mais ou menos o que eu tinha previsto aqui para falar. Eu acho que nós podemos abrir aqui para perguntas. Não sei se temos dúvidas, se ficou clara aqui a minha apresentação, mas eu acho que nós podemos partir para isso. Pode ser? Onde temos perguntas? Tem o chat aqui. Deixa eu ver como é que nós temos aqui no chat. Bom dia. Alguma dúvida? Deixa eu só reforçar o ponto de Ô, por que eu ô, abordei Martim, todo. Sim, ah, pois não. eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui no chat, não há dúvida, acho que poderia dar prosseguimento. E eu não sei se você queira abordar alguma outra, aguardar um pouco mais. O que você estava Tá. imaginando? Na verdade, era basicamente o que eu tinha para apresentar, esses três assuntos: a questão do cenário econômico, a questão de como os mercados se comportaram em um momento de diversificação, né? E, finalmente, depois, essa questão dos principais vieses. Acho que era isso. Eu acho que só queria reforçar, né? Tem alguma coisa? Parabéns. Ficou claro: o pensamento de longo prazo, o melhor seria a diversificação. Para os eu acho que aqui, Bruno, eu acho que a diversificação também é importante, mas talvez em um nível de risco mais baixo, tá? É, é, o que eu digo por exemplo, mesmo uma carteira conservadora hoje tem algo de risco. Não tem bolsa, né? Não tem renda variável local, não tem renda variável internacional. Mas, na nossa recomendação,
tem algo, por exemplo, de um multimercado conservador, tem algo de títulos indexados à inflação. Portanto, eu diria que mesmo para o aposentado, vale a pena pensar numa diversificação um pouco mais limitada, com um nível de risco mais baixo. A diversificação é uma ferramenta e você pode diversificar para qualquer nível de risco, desde riscos elevados até riscos mais reduzidos. Então, no meu entender, vale pensar diversificação, mas uma diversificação dentro de uma carteira mais conservadora. A nossa recomendação hoje para o perfil conservador, que pode encaixar dentro do caso de um aposentado, está ligado a ter uma carteira que é basicamente 85% no pós-fixado, em investimentos DI, né? Então, CDB-DI ou fundos DI, uma parte em multimercado, 10% em multimercado e 5% em títulos indexados em inflação, né? Essa combinação é boa, é uma combinação diversificada, mas ainda assim é uma diversificação conservadora, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui, o Martim, da Carolina Gonçalves, né? Bom dia, obrigado pela apresentação. Meu perfil é conservador, apesar de ter cripto na minha carteira, mas entendo que em um cenário de alta de juros, renda fixa é uma boa opção. Tudo bem, Carolina? Pergunta super interessante. Que eu acho aqui de criptos? Eu acho o seguinte, eu acho que vale a pena ter com alguns cuidados, tá? No meu entender, tá? Eu acho que quais são as grandes características desse ativo? Se eu tenho que encaixá-lo dentro de alguns ativos financeiros, eu penso nele num ativo de alto risco, né? Então, eu diria assim que a volatilidade dos criptoativos, no geral, é 3 vezes a volatilidade da bolsa, que já é alta, né? 5 vezes a volatilidade das moedas, né? Que é alta. Eu penso em um ativo que tem potencial assimétrico de valorização, ou seja, pode ser que ele renda muito, muito, né? Mas a terceira característica é que eu não sei ainda quem serão os ganhadores finais deste mercado, tá? Me lembra um pouco, por exemplo, a época da internet, em 97, 98, que estoura depois a bolha lá em 2000, né? Ou seja, eu não sabia que a internet era um fenômeno importante, eu digo o mercado, né? Mas não sabia exatamente quais seriam as empresas ganhadoras, quais sumiriam, né? Então, no meu entender, a gente tem que tomar alguns cuidados para investir, né? Quais são os cuidados? No meu entender, são 3. Cuidado número 1, não transforme isso no seu principal ativo, Carolina. A nossa recomendação é 0% para o conservador, que eu estava respondendo para o Bruno anteriormente, 1% para o moderado, 2% para o arrojado e 3% para o agressivo, em percentual da carteira. Isso aí é a diversificação de portfólio. 2, diversifica entre criptomoedas, porque, como eu comentei, você não sabe exatamente qual vai ser o grande ganhador, né? Se o grande ganhador aparente, ele ainda tem grandes potenciais de valorização ou não, né? E você não sabe exatamente se algum criptoativo vai sumir. Então, uma carteira diversificada de criptoativos é bom, né? Voltando ao exemplo da internet, né? Da bolha da internet ou do início da internet, se alguém tinha na carteira várias ações, muitas delas provavelmente deixaram de existir na crise das .com, mas se tinha Amazon, né, se tinha Google, se tinha eBay, né, provavelmente o cara está muito feliz mesmo com uma pequena exposição. Então, primeiro, diversificação por classe, 0, 1, 2, 3%, que eu comentei. Segundo, diversificação dentro dos criptoativos. E terceiro, diversificação do momento da entrada, que, no meu entender, é ir comprando aos poucos e ir vendendo aos poucos, né, caso você precise, né? Comprando aos poucos, porque você evita entrar no momento de maior nível de risco do mercado, vendendo aos poucos, porque você evita o risco, eventualmente, de vender no pior ponto do mercado. Então, seguindo essas 3 coisas, eu diria que vale a pena investir, sim, tem potenciais assimétricos de valorização, mas tem que saber gerenciar o risco, Carolina. Tá bom? Tem mais uma aqui, o Martim, da Monique. Sempre recebemos questionamentos em relação à saída de perfis agressivos em momentos de valorização dos ativos. Poderia comentar sobre os riscos dessa estratégia? Claro. Venda da bolsa quando os ativos estão depreciados. Interessante que isso daí
faz uma certa analogia com a fila do supermercado que você comentou. Faz, exatamente. É que é muito frequente, viu, Guilherme? É muito frequente tudo isso, porque, de forma geral, os investidores... Veja, quando um ativo valorizou, né, quando a bolsa valorizou, né, ou, né, um perfil agressivo rendeu bem, é porque aconteceu algo que fez essa valorização. E essa valorização, de forma geral, ocorreu por coisas de notícias positivas, né? Então, os jornais estão com notícias positivas, né? Você vê, pô, a economia está crescendo, isso está acontecendo, inflação controlada, tal empresas estão andando, a economia está se movimentando. Então, muitas vezes, este conjunto atrai novos investidores, né? E é um pouco o que a gente chama de efeito manada. Aí o efeito manada se fortalece na hora que você vê um amigo que ganhou dinheiro com bolsa, o outro que ganhou também, ou com tal ativo, você diz, poxa vida, eu gostaria de entrar. Então, muitas vezes isso se dá por efeito manada, tá? Então, o que acontece geralmente depois nem depois. Neste momento, de fato, a gente tem aumento dos riscos potenciais, né? Quer dizer, no momento onde os ativos se valorizaram, onde todo mundo está entrando na bolsa, onde há pouca gente para entrar novamente, de forma geral, os ativos são caros e têm pouco potencial de valorização futura, porque as árvores não crescem até o céu, né? E aí o que acontece depois começa a acontecer o contrário. Então, a vontade de comprar foi aumentando na medida em que o ativo ia se valorizando, por conta desses fenômenos que eu falei, notícias boas, efeito manada, vai aumentando a vontade de comprar, e quando ele começa a cair, porque já não tem mais ninguém para comprar, né? Porque todas as notícias, por melhores que fossem, já estavam incorporadas nos preços, né? Quando o ativo começa a cair, começa a acontecer o contrário, né? Começa a acontecer o contrário. Aí vem notícias ruins, aí ninguém mais quer o ativo, aí você ouve que as pessoas estão perdendo dinheiro, né? E a vontade de vender começa a aumentar. Ela começa a aumentar. E isso é muito frequente. Eu me lembro que, ainda continuando a resposta para a Monique, que quando perguntaram para o Warren Buffett, citando mais uma vez o Warren Buffett aqui, quando perguntaram para ele qual era o segredo para ser tão bem sucedido no mundo dos investimentos. Lembrando que hoje, sei lá, quinto homem mais rico do mundo, não sei exatamente o número no ranking, mas é o único que é por ser um investidor, né? Os outros são empresários, né? São empreendedores, né? Quando perguntaram qual é o segredo do sucesso nos investimentos, eu acho que quem estava perguntando, estava fazendo uma pergunta sobre algum modelo de avaliação de ações, valuation, algo parecido. Mas ele responde outra coisa, ele responde assim, é muito fácil, eu só tento ser cauteloso quando está todo mundo eufórico e ser otimista quando está todo mundo em pânico. E é exatamente esse ponto, tá? Então, a tentativa do market timing, para mim, ela é perigosa. Para mim, o que vale no longo prazo é encontrar uma boa diversificação de acordo com o seu perfil. Acho que essa é a grande questão, Monique. Ótimo, Martim. Só complementando aqui, né, pessoal, bom dia, eu sou a Monique, eu sou gerente comercial da Asset, responsável aqui pelo multipatrocinado. A gente recebe, né, esse questionamento aqui de forma recorrente nas reuniões, nas lives, enfim. Acho que muito importante o seu comunicado aqui, o seu recado em relação a essa questão da troca antecipada de perfis, digamos assim, né? A gente sempre traz aqui conteúdos de educação financeira para que os participantes, os assistidos, né, tenham em mente o horizonte de investimento de cada um deles, né? Eu acho que se o seu horizonte de investimento é de 15, 20 anos, não faz sentido você ficar olhando, né, aqui as alterações mensais que vão impactar, querendo ou não, o seu investimento, né? Então, muito importante a gente ter essa consciência que tentar bater o mercado, fazer market timing aqui pode ser mais maléfico do que benéfico para os seus investimentos, né? Muito bom, te agradeço aqui, Martim. Não, beleza. Acho que apareceu mais uma aqui. Então, Laberto, Luciana, né? Luciana, é isso. Quando Quando olhamos olhamos... para a previdência privada fechada, em que a contrapartida da empresa, em que essa contrapartida já é um ganho no longo prazo, para as contribuições voluntárias, que não têm essa contrapartida, também podemos entendê-las como uma forma de diversificação dos nossos investimentos, considerando termos outras opções no mercado. Temos outras opções no mercado? Eu acho o seguinte, tem, né?
tem muitas opções no mercado para guardar recursos para aposentadoria, né? Certo, é o seguinte, quem tem a parte da contrapartida da empresa, né, eu falo que tem muita sorte, de fato, é algo que tem que ser aproveitado, né? No meu entender, tem que ser aproveitado até o máximo possível, tá? Eu falo que, de forma geral, a gente tem, quem tem bom, deixa eu dizer de outra forma, qualquer plano de previdência tem 2 sócios para a construção do seu patrimônio, né? O primeiro sócio, no meu entender, são os benefícios fiscais que tendem a haver aí, particularmente aí, para quem tem, por exemplo, os planos que podem ser abatidos aí no modelo de declaração de imposto de renda, né? Então, de alguma forma, a receita é um sócio. O segundo sócio é a rentabilidade, é o mercado, né? O mercado que te dá potenciais de valorização, né? E o terceiro sócio aqui, para quem tem uma contrapartida, é a própria empresa, né? Então, se você for juntar quanto que veio do governo, quanto que veio do mercado, quanto que veio do patrocinador, você vai ver que o esforço de poupança que você teve que fazer, dinheiro que você teve de fato que ser retirado da tua cesta de consumo, digamos assim, não é tanto, né? Então, no meu entender, qualquer contrapartida tem que ser aproveitada de forma geral. Quanto às contribuições voluntárias, obviamente, aí você não vai ter a contrapartida, eventualmente você está utilizando todo o potencial também de imposto de renda, talvez você não tenha o benefício da Receita, tal, né, da Receita Federal, do imposto de renda, talvez você tenha que analisar com mais intensidade os potenciais de valorização nas alternativas que você tem no mercado, né? E aqui, planos de previdência podem funcionar, mas aí você tem um leque muito aberto, né? Você tem muitas opções, né? Você pode ter ativos individuais, fundos de investimento, né? Títulos do Tesouro indexados à inflação, que combinam muito com o horizonte de aposentadoria. Então, ali, de fato, acho que dependendo do perfil, as alternativas são muitíssimas para diversificar seus investimentos. As próprias ações são boas protetoras do poder de compra no longo prazo, né? Porque, no fim das contas, elas são um mecanismo de trazer a valor presente, o valor das receitas das empresas, que, no fim das contas, são produtos e serviços que claramente são indexados à inflação, são os próprios geradores da inflação. Então, as ações no longo prazo também têm um potencial de gerar ganhos reais no longo prazo. Então, no meu entender, aí você tem muitas alternativas. Só aqui, para citar aqui no Itaú, por exemplo, a gente tem 1.500 produtos de investimentos diferentes, né? Então, no meu entender, aproveita até o máximo tanto os benefícios fiscais como os benefícios de contrapartida, e depois você tem alternativas dentro do plano ou até eventualmente fora do plano. Excelente. Martim, a gente já está chegando no final. Eu tenho uma pergunta, muito em função que já tenho estudado um pouco essa questão também de comportamentos, né? E queria escutar rapidamente sua visão. O brasileiro, de uma forma geral, ele não tem a cultura previdenciária, né? E aqui todos nós, todo o nosso público aqui fazem parte de previdência complementar e, de uma forma ou de outra, estão conectados a esse processo. Como é que você vê esse comportamento do brasileiro em um consumo de curto prazo versus o consumo de longo prazo, né? Ou seja, que bate efetivamente na ansiedade do gasto de imediato e não o gasto futuro, né? Qual é a sua visão com relação a isso? Não, ela de fato preocupa, né? A gente tem um viés presente, né? Que tem formulado aí até quantitativamente através da fórmula do desconto hiperbólico e tal. Eu vejo que ele me preocupa também, tá? É um fenômeno presente em diversos países, mas acho que no Brasil ele é mais intenso. Tem vários motivos, né? Tem até um mapeamento de comportamento social, né? Dizem que os otimistas tendem a poupar menos que os pessimistas, né? De fato, né? E os extrovertidos tendem a poupar também menos que os introvertidos, né? Porque eles se abrem a mais experiências e tal. E às vezes eu penso aqui, sem querer ser um chavão, um estereótipo, mas eu acho que a presença de otimistas extrovertidos é bastante frequente aqui no Brasil, né? Então, de fato, tem um comportamento ou uma tendência a isso, né? Depois do Eduardo Janetti, fica aí a recomendação do livro também, O Valor do Amanhã, né? Do Eduardo Janetti da Fonseca, o economista, que ele aborda muito bem, de uma forma muito, chega a ser bonita, né? A forma como é que ele aborda tudo isso. Tem razões antropológicas, inclusive, sobre ele, né?
A visão dos índios que habitavam um país que não guardavam, porque não precisavam estocar, era uma decisão ótima, né? Não estocar, já que você colhia, né? Era um caçador-coletor, né? Então, você não criou mecanismos históricos, né? Na evolução do povo brasileiro através dos índios de poupar. A escravidão também gerou uma parte, com todas as tristezas que gerou a escravidão, a escravização de gente vindo da África, também claramente não permitia, né, que essas pessoas guardassem recursos, porque não fazia sentido, né? E mesmo os portugueses que vieram para cá, eles não tinham hábitos de guardar dinheiro, era tudo sair daqui e levar para Portugal. Então, o Oswaldo Janete aborda que tem uma questão um pouco sociológica aqui, né, no ambiente brasileiro, que é de baixo nível de poupança. Isso é muito ruim, né? É ruim individualmente para a pessoa, porque ela vai se encontrar com uma necessidade de mudar, talvez de uma forma bastante forte, o seu padrão de consumo quando parar de trabalhar, né? Vai ter que se adaptar, talvez, a um outro padrão de vida. E é muito ruim para a economia, né? Porque gera pouca disponibilidade de capital para investimentos, né? A gente sabe na economia, né, que através dos mecanismos de conta, você vai corta aqui, corta lá, as equações lá, você chega aqui, poupança é igual a investimento. Poupança não é caderneta de poupança, né? O dinheiro guardado, né? O dinheiro que se guarda em algum lugar na economia acaba sendo investido, seja dentro de uma empresa que, no fim das contas, vai financiar um novo projeto, ou uma ação, ou até títulos do governo, etc. Então, na verdade, tudo aquilo que é poupado é reinvestido, né? Então, a gente tem baixas taxas de reinvestimento e isso também impacta crescimento de longo prazo, né? Então, se a gente conseguir mudar hábitos, criar novos hábitos, a gente beneficia tanto, né, as pessoas individualmente como a economia como um todo. Então, a minha visão é de que isso é uma das coisas fundamentais, sim, a serem resolvidas, e acho que o mercado de capitais, o mercado financeiro, tem bastante a contribuir nesse sentido. Tá joia. Marquinhos, muito obrigado aí pela sua apresentação, foi de grande valia para todo o público aqui. Agradeço a todos aí que separaram esse tempo aí para participar dessa live, e até a próxima, tá bom? Tá bom. Muito obrigado a todos e tenham todos um bom dia. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.